Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que juntos podemos adorar ao Senhor em oração, comunhão, intercessão e principalmente estudando as Escrituras para assim melhor servir e adorar ao Senhor. Estamos começando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Você sabe qual é a sua responsabilidade? Aqui Paulo já começa com as suas credenciais e principalmente o valor do trabalho a ser desempenhado. Olhando um texto mais crítico deste versículo, na tradução brasileira do início do século XX, 1909, o texto começa assim, o texto crítico. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Todas as cartas, Paulo sempre vai começar com esta menção, com exceção de Tito, onde ele fala que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aí é uma referência clássica, mostrando que ele de fato ele é servo, ele voluntariamente se apresenta para servir, para o trabalho. Deus, em parte alguma das Escrituras, nos chama para ser servo. O próprio Senhor Jesus nos chama para sermos amigos e depois irmãos. Paulo aqui ele se coloca como servo, pois voluntariamente ele se apresenta para o serviço. E quando ele faz menção de apóstolo de Jesus Cristo, é porque ele sabe o valor do preço pago lá na cruz. 1 Coríntios capítulo 6, lá no verso 20, nós podemos destacar: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E nessa mesma epístola aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 23, nós vamos encontrar: fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. E aqui está. Agora, a pergunta que se faz é porque muitas vezes, e vamos ver isso no verso 2, Paulo apresenta Cristo Jesus com uma outra ordem. Quando o título do Messias, Cristo ungido, no hebraico, Messias, e Cristo, Messias ou ungido no grego, mostra que a obra de Cristo já foi consumada. A obra na cruz do Calvário da redenção já foi consumada, glorificada, e o Senhor está na glória. Venceu. Assim então, nós vamos ver que o apostolado do apóstolo Paulo, o chamado do apóstolo Paulo, foi lá da glória, foi separado para este serviço. Atos, no capítulo 9, verso 16, ou mesmo Atos, capítulo 26, no verso 16, mostra exatamente isso. Como Paulo recebe de Cristo, Jesus, lá na glória, venceu, é o Redentor, e agora ele recebe esta comissão para o trabalho de edificação da igreja. Perceba você um detalhe interessante. O apóstolo Pedro, toda vez que ele menciona em suas cartas como apóstolo de Jesus Cristo. Isso é significativo, pois ele mostra exatamente que este Jesus Cristo, ele veio do céu para fazer a vontade de Deus aqui na terra e morrer na cruz, no nosso lugar. Pedro tinha essa consciência. E mais ainda, o seu chamado para ser apóstolo, ele recebeu do Senhor Jesus aqui na terra, ao lado do Senhor. Lucas capítulo 6, verso 13 até verso 16, como o Senhor se relacionava com os seus aqui na terra. A proximidade, a camaradagem, diferente do apóstolo Paulo. Exatamente no capítulo 26 de Atos, verso 16,
o Senhor vai aparecer outras vezes ao apóstolo Paulo. E não foi uma única vez lá na estrada de Damasco, para assim receber revelações da época da graça, da igreja, corpo de Cristo, a qual pertencemos e estamos agora. E o verso continua, o verso seguinte fala, o apostolado de Paulo foi um mandado de Deus. Já foi referido no último estudo sobre esta mandado de Deus. E é um título ou uma designação de um rei mandando ordem, um rei impondo condições. Paulo, e assim também Timóteo, está recebendo este mandado de Deus, uma autoridade real, uma comissão real, um serviço que precisava ser feito com urgência. Mostra então esse mandato de Deus autoridade, autenticidade, veracidade acima de todas as coisas. Deus, o nosso Salvador, Paulo coloca assim, uma referência também ao Deus do Antigo Testamento, que era o Salvador. Sabemos que Jesus Cristo é o que foi como homem na cruz do Calvário. Mas este é o caráter particular de Deus, da graça sendo revelada nesta carta, ou nas cartas do apóstolo Paulo. A preocupação que Deus tem em salvar os homens, o perdido, o pecador. Você que se julga indigno, há um Deus que se preocupa com você, o Deus nosso Salvador. Tem mais ainda algo a destacar, esse mandado do Senhor Jesus Cristo, uma comissão real recebida. Quero terminar mencionando um hino que está no Cantor Cristão, o 469, Corajosos. Quem recebe o mandado de Deus tem que ser corajoso para enfrentar. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, com Cristo pronto a sofrer, bem alto erguei o seu peidão, firme sempre, prontos até morrer. É assim que devemos seguir com nossa responsabilidade, entendendo que esta epístola dirigida de Paulo a Timóteo também é dirigida a nós, e nós temos um mandado real para seguir em frente. Que o Senhor nos dê, de fato, coragem para entender esta mensagem da graça, compreender a missão particular do perdão conquistado por Cristo lá na cruz. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém.